poder depois subir, né? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Tá, então, assim, a gente tinha feito só estudo de bandas na última aula, né? Vou fazer a densidade dos estados. Só clicar. O que é a densidade dos estados? Não sei que talvez para uns eu esteja chovendo no molhado, né? Mas a densidade dos estados é o seguinte, ó. Ela depende da energia e ela é só isso aqui, ó. Ó, somatório e, sei lá, de um a quantas bandas eu tiver, tá? É somatório de K. E aqui todos os pontos K da malha que você calculou, tá? E aí, basicamente, você usa um delta de Dirac aqui, vai ser E menos E e K. Tá? Ou seja, é basicamente, eu estou contando quantos estados tem para cada energia, tá? Isso é importante. E aí, claro que eu não vou usar um delta de Dirac aqui, né? Eu vou substituir isso aqui por uma gaussiana, tá? E ela tem um parâmetro da gaussiana que é um sigma, né? Que é para você, tipo assim, tem uma gaussiana que ela pode ser assim, ou ela pode ser menorzinha, sabe? Aí no caso ela é mais alta, tá? Assim. E aí é esse sigma que controla aqui na gaussiana. Pensei que a gaussiana seria uma coisa assim, exponencial. E menos E e K dividido por sigma quadrado. É alguma coisa assim, tá, gente? Não sei se tem um menos nessa bosta, eu acho que não. Mas é uma coisa assim. E sigma ele te diz a largura da gaussiana. Por isso que eu tenho escrito essa porcaria errada aqui, tá? No código tá certo. E aí a DOS, ela nos dá algumas informações interessantes, né? Eu consigo fazer ela projetada, então pensa o seguinte, eu tenho uma base com type binding, né? Pensa que o meu psi ele vai ser uma coisa assim, né? Somatório de CI, FI, entendeu? E eu posso pegar essa DOS, mas eu pensar numa P2 aqui, né? Eu posso pensar numa coisa assim também, ó. Eu faço isso aqui, né? Pensa o seguinte, ó, se eu pegar e fizer isso aqui, ó, para cada estado, isso aqui tem que dar um, tá? E aí, na verdade, eu vou aqui e escolho ou o CI que eu queira, vamos um CI quadrado. De forma que eu consigo ter uma DOS projetada. Claro que aqui eu posso também somar um subespaço. Desculpa, aí que tem que ser um CJ, tá? Porque esse I aqui não é o mesmo I daqui. Tá? Isso aqui tem a ver com a função de base. Né? Claro que eu faço o módulo quadrado, né? Na verdade, seria um CI vezes CI estrela, né? Isso aqui pode ser complexo, mas. E aí eu consigo fazer uma DOS projetada. Aí tem também um negócio que eu posso fazer uma DOS também com um spin polarizado. E aí vai ser a mesma coisa aqui, né? E vai ser um somatório aqui dos J's de um, sei lá, até o N do spin vezes CJ quadrado. Sendo que o spin polarizado é como se eu tivesse assim, tipo, C1 up, C1, C2 up, pessoal, um 2 por 2, né? Vamos fazer assim, up ou down, entendeu? Sei lá, C1 down, C2 down. E aí eu escolho um canal de spin. Eu projeto ela por spin, eu boto a do spin negativo. Se for down, eu coloco um menos aqui para dois ficar assim, ó. Tipo, esse aqui seria o spin up, esse aqui é o spin down, por exemplo, entendeu? Só para explicar. Mas a DOS ela tem uma outra característica importante. Existe uma coisa chama de DOS integrada, né? Que ela vai ser o quê? Ela é o integral da energia mínima, tá? Menor energia que eu obtive lá de organização até o nível de Fermi.
E aí eu faço DOS aqui. Tá? Quer dizer, até uma energia E', tá? E aí, tipo assim, o resultado dessa integral é quantos elétrons tem até aquela energia. Se eu chegar, se o meu I2 aqui, ele for igual ao número de elétrons do sistema, tá? Elétrons ocupados, então esse meu E' aqui vai ser igual ao nível de Fermi. Tá? Então isso é uma outra coisa que o Antibexus faz. Eu vou mostrar para vocês. Ele faz a DOS e faz a DOS integrada. Ele faz DOS projetada também. Você fala assim, professor, mas qual que é essa DOS integrada? Pensa o seguinte, eu posso dopar o meu sistema. Aí eu vou assumir que eu dopar meu sistema não vai mudar muito, por exemplo. Eu vou assumir uma coisa que nem sempre é verdade, mas não vai mudar a estrutura cristalina, por exemplo. Então, eu sei que, sei lá, o meu sistema tem 14 elétrons, mas eu quero dopar ele com um elétron salientar, eu quero ir para 15. Então, eu vou lá na C2 integrada, ele vai fazendo, varrendo a energia. Aí eu sei que o nível de Fermi no Antibex é colocado em zero, tá? No Antibex, por padrão, isso aqui é zero. Aqui que você vai ver aqui. Você vai ver que aqui vai estar, em vez de ter 15, vai estar, em vez de 14, vai ter, sei lá, 13,9996. Essa imprecisão matemática eu não consegui resolver. E aí você vai daqui e vê uma energia nova, que isso aqui vai dar 14,996 ou 15. É quase 15. E aí você vai ver que esse nível de Fermi aqui, ele saiu do zero e foi, sei lá, para 1,2. Então eu posso pegar, tem uma flag que eu pego o nível de Fermi e eu chifito ele para 1,2. Aí eu posso fazer uma ótica do material, por exemplo, uma banda arrumando nível de Fermi, pensando no material dopado. Dopado não, é com elétron adicionado, né? Material, não é dopado, desculpa, é carregado. Ou descarregado, eu posso tirar elétron também, entendeu? Fala, Caroline, o que que foi? Ô, professor, então, nesse caso, a gente consegue achar o potencial químico, né? Tá, vamos lá, Porque, cuidado. tá, O nível de Fermi é o potencial químico a 0 Kelvin, tá? sim, exatamente, mas quando você dopa o sistema, isso muda. O Sim, potencial químico, no caso, aí você consegue ter uma noção de como ele mudaria. Mas, assim, eu te falei, tem que ter cuidado com isso, porque imagina o seguinte: eu pego um sistema e relaxo, eu calculo as forças. As forças do sistema, elas assumem todos os elétrons ocupados. Quando eu boto mais um elétron, eu posso ter uma modificação nessas forças. Entendeu? Pensa assim. certo, certo. E aí pode ser que aquela estrutura que eu tenho, que eu fiz com o número de elétrons normal, ela não seja a mesma. Sim, sim, Por isso que eu sim, estou dizendo entendi. assim, é uma aproximação meio safada, tá? Mas é assim, dá para você ter uma noção. Sim, Mas beleza. tem que ter cuidado, tá? Uhum, Bom, tá, essa parte da DOS ficou claro para você? Por que essa DOS integrada é interessante? Ah, sim, outra coisa legal. Quando vocês fazem no DFT, principalmente isso serve para qualquer código, tá? Mas se vocês estão usando mais o VASP, você vai ver que sempre dá o DOSCAR de brinde. Não sei se vocês perceberam isso. Você pode não pedir DOS, você pode, sempre vai dar. Isso tem um motivo. Eu preciso da DOS integrada para saber onde fica o nível de Fermi. Porque pelo pseudopotencial, ou se for ao elétron, eu sei quantos elétrons tem no sistema, eu sei o número de elétrons. Isso aqui eu sei. E aí eu faço a DOS integrada e eu faço da menor energia até o número de elétrons, até um valor que deu o número de elétrons. Esse valor é o nível de Fermi. Tá? Então isso é um dado bem interessante. Tá, vamos rodar a DOS aqui agora, para a gente ver. Olha só, aqui, ó, lembra esses arquivos aqui, orbWMO, orbWSP? É aquela mesma coisa, tá? Porque eu quero fazer a DOS projetada nos orbitais do molibdênio, tá? E nos orbitais do enxofre, tá? Eu usei D e P aqui. Aqui tá meu Hamiltoniano, aqui tá os dois inputs, né? Lembra que eu tinha que fazer separado, né? E aí eu fiz um script aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai rodar um antibexus aqui, tá? Aí a saída da DOS ele vai copiar com o DOS MOD. A aula passada eu fiz isso na mão. Então ele vai rodar de novo o antibexus com esse outro input. Ele vai pegar essa DOS aqui, né? E vai copiar no DOS SP. Tá? Antes disso, deixa eu mostrar mais algumas coisas para vocês aqui, ó. Tá aqui o input, olha só. Tem esse negócio de mesh type.
tem isso aqui de RK igual a 80. Eu falo assim, professor, eu aprendi a fazer DOS botando lá NKX, NKY, NKZ, né? E aqui você está botando só um parâmetro. O que acontece? Isso aqui é só um jeito de fazer, tá? Não é o único. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu achar onde eu coloquei isso também, que é um ponto aqui, ó. Então tem aqui ó, uma seção no manual, quem mexe generator. Então aqui é como gerar os pontos casas no Monkey Host Pack. E aí eu tenho esse valor RK, esse RK é aquele valor lá, que é RK igual a 80, né? Que eu consigo relacionar o RK a um NGX, NGY e NGZ do meu sistema, em relação aos vetores da rede recíproca. Isso aqui também é feito no VASP, tá? É legal porque esse RK é como se fosse uma densidade de pontos K na direção de cada vetor de rede. E aí acho que é muito mais coerente, porque assim, tem sistema que tem uma malha X, desculpa, um sistema que tem função de rede é 2 e outro é 4. Não faz sentido eu usar, tipo, sei lá, 441 num e 441 no outro. Porque o que é grande no espaço. O, o que é grande no espaço real, ele é pequeno no recíproco. Então, um sistema com função de rede maior, eu posso ter menos pontos casa, entendeu? Que no recíproco a zona de brilho dele é pequenininha. Então aqui está a fórmula matemática, como eu defino NGX, NGY, NGZ, né? Usando aquele parâmetro RK, tá? Aí outra coisa, ele tem a opção de RK2D, ele tem RK1D também. O que acontece? Eu estou dizendo aqui que eu quero uma malha 2D, então isso aqui eu estou dizendo o seguinte, o meu NGZ é 1, é só isso, tá? No VASP, você tem que botar na mão lá, no VASP não dá para usar esse RK desse jeito. E aqui é 80. Então eu vou rodar aqui para vocês verem, tá? Vamos rodar dois aqui, abrir, né? Não, nem precisa, melhor. Cadê o. Ah, tá. Eu pedi para eu rodar o script que ele rodou. Então aqui ele criou vários arquivos, tá vendo? Ó, eu vou abrir aqui o arquivo da DOS, tá? Olha só. Como é que é? O primeiro item, energia, tá? Isso aqui é energia. Aí aqui começa, aqui é a DOS total, tá bom? Essa segunda coluna aqui. A terceira coluna é aquela DOS, eu sempre chamo de SUNDOS, mas é a DOS integrada. Você vê que ela só vai aumentando, tá vendo? Como é MS2, quando chegar em zero, vai dar mais ou menos uns 12 ou 14 elétrons. O nível de fermento é em zero. Isso eu acho aqui. Ó, se você olhar aqui, ó, mais ou menos em zero, ó, aqui, ó, 13,96. Isso aqui é 14, tá, gente? E você vai ver que aqui, ó, chega uma hora depois que não aumenta mais nada, tá vendo? Porque aqui é aquela região do gap, região proibida. Aí não aumenta, ele vai indo, ó. Quando chegar lá em 2 e pouquinho, ele vai começar a aumentar de novo. Ó. Chega aqui um e pouco, ele começa a aumentar, na verdade. Ó, ele vai 14 e pouquinho. Você vê que ele vai chegar em 15 em 2 e pouco. Isso aqui é um problema de precisão numérica também, tá, gente? Não é perfeito a implementação, mas dá alguma noção da coisa. Aqui é a componente da DOS de spin up. Então aqui é a DOS total. Ele está somando spin up com spin down. Mesmo sendo um cálculo com a complemento spin orbita. Então aqui eu estou projetando spin up e spin down. Como esse material é não magnético, isso aqui vai ser igual. E aqui, esse AW2 aqui, é a DOS projetada. Aqui, no caso, é projetada nos orbitais D do molibdênio. Tá? Se eu pegar o DOS SP aqui, que o script salvou a DOS naquele outro, aí aqui já é projetado nos orbitais P do enxofre. Tá? Tá, outra coisa que é importante. Ó, aqui também tem uns arquivos de textura de spin. Ele tem textura de spin de cada banda aqui que ele gera também. Isso aqui eu vou fazer a figura, eu vou mostrar para vocês. Mas é basicamente ele está calculando aqui, ó,
Ó, aqui é o seguinte, ele faz a malha. Então ele tem aqui o ponto KX, KY, KZ. E aqui ele está calculando o valor esperado de SX, SY, desculpa, KX, KY, KZ, energia, e aí componente do spin, SX, SY, SZ. Aqui ele está fazendo para cada uma das bandas do material, tá? Lembra outra que é a banda 1, ó, até a banda 22. Nível de Fermi, a banda, a última banda ocupada é a 14 e a primeira banda desocupada é a 15, tá? Pô, onde é que tá vindo essa conversa, velho? Porra, é foda. Pronto, resolvido. Aí assim, cara, outra coisa, aqui, ó, ele salta um gap da malha, tá vendo? Ó? Então tá aqui o gap, ó, 2,23 na malha que eu coloquei. Se eu apertar mais, que é para 2,21. Tá, uma outra coisa que é importante vocês fizerem, olha só, isso é uma questão de boas práticas do Antibexus, tá? Professor, eu vou rodar um cálculo de ótica, vou rodar um cálculo de, de Exton. Primeira coisa que você vai fazer, você vai rodar banda e dóis. E aí você vai olhar aqui o gap no Keymesh. Você olhar aqui nas bandas que a gente fez na aula passada, ó, você vai ver que tem o gap KPF aqui também. Ó. Aqui tá 2,19. Se eu apertar a malha lá, vai dar 2,19 também. Um pouquinho diferente, porque às vezes não pega o ponto de altissimetria na malha. Tá? Mas é só apertar a malha que isso aí, os pontos vão dar no mesmo lugar. Tá? Por que que eu estou falando isso? Olha só. Aqui, ó, nesse TBHR, ó, esse aqui é o input. Eu tenho aqui o nível de Fermi. Tá vendo aqui? Eu botei o nível de Fermi em zero. Na verdade, ele está no meio da banda. Geralmente ele bota no topo da valência. Tá? O que que acontece? Imagina que você rodou o VASP lá, o Crista, ou o programa que for. Tá? Imagina que você rodou o VASP, sei lá, ou Crista, o que for, numa malha, sei lá, 10, 10, 1, tá ligado? E você vai usar no Antibexus uma malha 20, 21. Ele calculou o nível de Fermi para cá. Aqui foi o nível de Fermi. Quando você fizer essa malha aqui, pode acontecer o seguinte. Imagina que aqui está o nível de Fermi zero. Tá? E aí, quando você faz uma banda ou uma DOS, pode acontecer de algum nível ele fazer isso aqui. Ó. Tá vendo que ele saiu um pouquinho? Para o Antibexus, o que acontece? Esse estado aqui, ó, ele vai ser desocupado. E aí ele vai fazer um gap que vai pegar, sei lá, esse aqui, ó, menos esse. Sendo que o material era para ter um gap, sei lá, de 2,1 eletrovol. E aí o gap dele vai dar alguma coisa tipo assim, ó, 0,0001. Entendeu? E isso aí vai ferrar sua ótica. Porque ele vai tratar esses estados aqui como ocupados, como desocupados, entendeu? Sendo que, na verdade, esses estados são ocupados. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o nível de Fermi que tá aqui, ó, e aí você sobe um pouquinho. Então, sei lá, tá zero, aí bota 0,02, 0,03, e você vai ver que esse gap vai dar certo. Então, faz essa correção fina primeiro, testa, para você não fazer porcaria. Porque o cálculo de ótica demora na hora de fazer Exton. Aí, às vezes, você vai fazer, vai dar um Exton todo errado lá, entendeu? E aí, na verdade, foi esse problema do nível de Fermi, tá? Acontece, mas já deixo avisado aqui que é uma boa prática. Todo sistema faz a banda e a DOS antes e veja se o nível de Fermi está no lugar certo, tá? Bom, feito isso, eu vou rodar aqui os meus scripts aqui no plot. Fechei aqui. Só que ele gerou para mim duas figuras.
Ó, ele gerou a 2 aqui, ó. Aqui ele pegou a 2, ó, projetado no orbital D do molibdênio e no orbital P do enxofre, ó. Aí o que eu te falei, normalmente por default do DFT, o nível vai ficar aqui, ó, perto da CVM. Aqui eu meio que botei no meio, não lembro por que eu fiz isso. E aqui eu também ele pegou spin up e down, tá vendo? Se você olhar spin up down, pensa o seguinte, eu poderia pegar a 2 spin up down e integrar ela. Se o número de átomos é diferente, isso indica que o material é magnético, tá? Aqui você vai ver que é exatamente uma igual a outra, ó, o que indica que não tem magnetismo aqui, tá? Embora DOS integrada por up-down eu não implementei. Sabe, mais para frente eu implemento isso. Pode ser uma informação legal também. Tá, aí aqui também é feito uma textura de spin, só que não ficou muito boa essa figura. Ó, isso aqui seria a malha que ele gera, né? E aí ele pegou aqui o valor do SZ aqui, ó. Ele usou o código para SZ e o XY ele tentou botar a direção das setinhas. Não ficou muito bonito, ó. Você vê aqui as setinhas, ó. Uma ponta para um lado, outra para o outro. Ó, aqui você tem quase que um spin rotacionando aqui, né? Assim, a gente tem o dado bruto lá no Antibex, mas realmente não consegui fazer uma figura que preste. Se os senhores conseguirem fazer, depois me ensinem também como fazer uma figura mais bonita disso. Aí eu posso dar um pontinho a mais na disciplina também. Tá, outra coisa que eu vou acabar, que eu não fiz aqui, mas eu vou mostrar, só ver qual que é a coluna. Terceira coluna. Ó, isso aqui é 2 integrado. Então ele começa em -8. Olha aqui, também que aqui chegou num platô. Ó, então aqui, ó, ele chegou aqui, ó, aqui tem mais ou menos 14 elétrons. Tá vendo? E do nada ele começa a subir, ó, para 15 e vai. Então aqui, ó, onde tem esse platô, é exatamente onde fica o nível de ferro, pô, que é um semicondutor. No semicondutor, se você pegar a 2 aqui, a 2 você percebe isso. Você tem uma região proibida aqui, tá vendo? Não tem nenhum elétron aqui. E aí isso aqui você vê na 2 integrada também. Ó, aqui o número de elétrons é o mesmo, tá vendo? Então o que acontece? O nível de ferro está nessa região aqui. E aí depois ela volta a aumentar, porque aí volta a ter elétron. Então também é uma informaçãozinha legal essa 2 integrada. A precisão numérica realmente não é tão boa que nem o VASP. Eles usam algum truque de truncagem, tem alguma malandragem ali que eu não peguei, mas qualitativamente a gente consegue ter uma noção da coisa, tá? Não é o melhor jeito, mas tudo bem. Deu para entender isso aqui? Tá tranquilo? Vou Sim. mostrar outra coisa hoje. Eu mostrei banda e DOS. Tá, vamos. Deixa eu ver, isso aqui é rápido. Fazer curvatura de Berry aqui. Deixa eu só pegar no manual. Então, eu vou mostrar o cálculo de curvatura de Berry. Assim, sendo bem honesto, essa física não é uma física que eu entendo muito, mas ele faz dois tipos de curvatura de Berry, tá? Ele faz uma na zona de Brillouin inteira, tá? E outra ele faz no K-path. Então, esse Berry igual a T, ele faz no caminho. Esse Berry BZ igual a T, ele faz na zona de Brillouin. Aqui está a expressão que a gente usa de curvatura de Berry. Isso aqui é curvatura de Berry total, tá bom? Poderia fazer por banda também, mas eu não deixei implementado. Então aqui basicamente eu pego um estado de condição e de valência, e aqui é um operador de polo. Isso aqui é derivado do hamiltoniano com relação a K-alfa. Pode ser Kx, Ky, Kz. Como é um material 2D, tem que ser tipo X e Y. Entendeu? O que for XX e YY aqui sempre vai dar zero. Tá? Então ele calcula que esses complementos. Então é XY, XZ e YZ. Eu vou calcular aqui com vocês. Deixa eu. cb.com. cb. Vou mostrar o input primeiro para vocês. Ah, tá. Esse é um ponto legal também. Ó, aqui, ó, eu botei uma malha bem densa, era 400. E também que tem esse K-Mesh Gen aqui,
no cálculo de dóis que vocês fizeram, deixa eu mostrar para vocês. Tá, outra dica legal também, ó. Ó, tem esse log aqui. Esse log, ele bota todas as flags do Antibacks. Tá vendo aqui, o KMSGen? Por que eu não botei? Porque o valor default é Monkey Horse Pack. Outra coisa, vocês usaram a malha de RK80. RK80 é a malha, ó, na verdade, 29, 29.1. Então, se você não quiser botar a malha, não quiser botar a densidade, você pode botar exatamente essa flag aqui, ó, desse jeito, tá vendo? Outra coisa também que tem esse shift 1, 2 e 3 é o quê? Eu posso pegar na direção do NGX, NGY, NGZ, que esse XYZ na verdade é o vetor 1, vetor 2, vetor 3. E eu fazer um shift na malha. Eu vou fazer um shift de toda a malha, entendeu? Porque a malha é toda sempre centrada em gama. Eu posso centrar ela em outro ponto. E aí eu posso usar esse shift aqui para isso, tá? Sim, essa flag aqui, N é DOS. A gente não usou lá porque eu usei default. Para fazer aquela DOS que eu mostrei para vocês, ele usou 6.001 pontos. Outra coisa, o sigma da gaussiana aqui ó, foi 0,08. Quanto menor você botar, mais serrilhada vai ficar essa dor, menos contínua. Porque a gaussiana vai virando uma delta de Dirac. Tá? Outra coisa, ó, esse MKH aqui é o Monkey Host. Tá? Só que olha só, quando eu quis fazer aqui para o Berry, eu vou mandar ele fazer o quê? Eu botei essa opção aqui, ó, 2HHEX. O que acontece? A zona de brilho do MS2 ela é um hexágono. E aí o hexágono está implementado dentro do Antibex. Então eu posso, em vez de eu varrer a zona de brilho bonitinha, varrer o Moncoche Pack, eu varro o hexágono inteiro. É um pouco mais caro, tive que usar uma malha aqui mais bruta, né? Mas eu consigo fazer o hexágono inteiro. Isso é bem bonitinho para você mostrar em artigo, entendeu? É uma coisa bem interessante. E aqui está o número de bandas de condução e valência. Eu usei 2 bandas de condução e valência aqui. Na verdade, isso aqui para o não faz diferença nenhuma. Essa porra. Faz. Deixa eu olhar isso aqui para eu ter certeza. Tá, beleza. Bom desenvolver o código, eu olho o fonte, eu sei o que que eu fiz. É, eu coloquei isso aqui, mas na verdade isso aqui não vai mudar porra nenhuma, tá? Ele não vai usar número de banda de condução para cobertura de banda, ele usa todas as bandas, tá? Diego, pode fazer a pergunta se levantar a mão, não tinha visto. Não, é coisa simples, é sobre isso aí mesmo. Essa diferença de definir o RK400, como você fez aí, ou sei lá, qualquer número, e colocar NGX, NGY e tal. Lá no caso do NGY, vai manter a mesma densidade se você mudar o parâmetro de rede? Como que ficaria isso, assim, se eu quiser usar um ou quiser usar o outro? Então, cara, o RK, ele é a densidade de pontos K. Ela depende dos parâmetros de rede. Então, assim, se eu tenho um sistema com 2 angstrom, ele vai ter sei lá, um quadrado, 2 por 2. Se eu botar RK80, ele vai dar uma malha. Se eu botar um mesmo sistema, que é 4 por 4, botar RK80, ele vai dar metade da malha. Entendi. Mas no caso, isso funciona também se eu definir na forma de NGX, NGY. Então, é tipo assim, o RK, ele gera um NGX, NGY, NGZ, Tá. entendeu? Tanto que no log, ele não aparece o RK que você usou, ele aparece o NGX, NGY, NGZ que você usou, que é Uhum. o correspondente àquele RK, entendeu? Entendi. No É, final do dia, é ver o que foi que ele gerou e ajustar ali para ficar na mesma densidade, se você quiser comparar diferentes sistemas e manter a Não, densidade. cara, aí que tá. Você usa a densidade, ele já faz isso automático para você, entendeu? Essa é a ideia da densidade. Eu estou garantindo que, independente do conceito de rede, eu estou usando a mesma densidade de pontos K naquelas malhas. Aí eu uso RK. Só que vai resultar em NGX, NGY, NGZ diferentes. Ah, tá, tudo bem. Então, o RK no final, se eu estou usando o mesmo para diferentes sistemas com diferentes parâmetros de rede, ele vai dar a mesma densidade. Isso, o RK ele é a densidade, entendeu? Beleza.
Aí É só ficar aqui, esperando na questão do custo também, né? Porque se o sistema aumenta, eu mantenho a densidade, vai ficar mais caro, né? isso, pode ser um problema. Aqui, gente, eu botei 400, que eu quero figura bem definida, bem bonita, tá? Outra coisa, isso aqui, como ele gera uma rede, um hexágono, o NGX, NGY, NGZ não é exatamente igual ao que deveria. Eu fiz uma conta maluca que eu não lembro como é que foi no código, tá? Mas só para vocês ficarem espertos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos... Só ver se eu chamei o modo. Não. Vai demorar mais um pouquinho, né? Fazer curvatura de Barry. Ah, fez já, ótimo. Então, vamos voltar aqui, ó. Então aqui ele vai gerar dois arquivos, tá? Aí ele gerou esse K-Labels também aqui. Lembra que eu mandei ele fazer curvatura de Barry aqui. Tem uma que é BZ e outra ó, Barry Curve K-Path. Então ele usou esse K-Points aqui, esse caminho, tá vendo? Gama, K, K, K', gama. Às vezes eu quero fazer uma figura, saber onde está cada um ponto desse. Nesse K-Labels aqui, ó, tá aqui, ó. Gama, K, K', gama. Tá? E aqui ele tem a curvatura de Barry na zona de Brillouin e a curvatura de Barry no K-Path. Vou olhar no K-Path primeiro. Ó, vai ser o K-Path vai de 0 a 1. E aqui vai YZ, XZ e XY. Como é um 2D, ele só tem XY não negativo, quer dizer, não nula, tá? Então ele faz aqui a curvatura de Barry. E aí quando eu vou na zona de Brillouin, ó, aí ele bota aqui, ó, KX, KY, KZ e depois as componentes YZ, XZ e XY. Então eu vou rodar aqui o Gnuplot para a gente ver como é que fica essas figuras aqui, tá? Plot, Barry. Aí ele gerou aqui duas figurinhas. Ver uma figurinha aqui, ó. Então, só rapidinho, gente. Vou celular aqui. Olha só. Tá vendo como ficou bonita essa figura? Porque eu botei que é ponto K, dá com cacete. E aqui é curvatura de Barry no caminho, tá vendo? Aí você tem os vales K e K', ó, elas têm sinais diferentes. Aqui é uma propriedade bem reportada já do MS2, tá? E aí você tem cada vale aqui, ó, K e K', eles são pontos de autossimetria. Eles têm a curvatura de Barry positiva num e negativa no outro. Aí isso aqui, eu não sei muito bem o motivo, mas isso te indica que o material ele tem uma espécie de helicidade ótica. Se eu usar uma luz circularmente polarizada, eu seleciono um vale ou outro, tá? Então isso aqui seria curvatura de Barry. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui também. No log aqui, ó, ele botou aqui a malha e eu usou essa malha aqui, ó, 147, 147. Mas isso aqui não é exatamente isso. Ele usou mais pontos K, tá, gente? Aqui, ainda bem que eu fiz uma gambiarra aqui. Não lembro de cabeça como é que eu fiz isso. Mas pra vocês verem que é uma malha bem densa, tá? Para poder fazer. Tá, isso aqui eu queria mostrar da curvatura de Barry, não tem muito o que inventar. E hoje a última coisa que eu quero mostrar é a massa efetiva, tá? Que massa efetiva, então um negócio interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho isso. Tá, olha só. O que é massa efetiva, cara? Deixa eu falar um pouquinho disso. Pensa o seguinte, ó. Pensa no elétron livre, certo? Qual que é a energia de um elétron livre? É H cortado, K quadrado,
sobre 2m. Só que eu vou usar um M que não é a massa do elétron, eu vou chamar de M estrela, que isso seria a massa efetiva. O que eu estou assumindo? Eu tenho uma estrutura de bandas, eu tenho uma região que ela é parabólica, assim. Isso aqui o pessoal usava muito lá em semicondutores 2D. Os 2D não, desculpa, gente. Semicondutores. O pessoal das antigas mesmo. Então eu tinha esse comportamento, aí eu ajustava isso aqui, ó. Eu ajustava na banda, por exemplo, para eu pegar um pedaço, entendeu? Fazer um fitting aqui. Mesmo que depois isso aqui fosse para outra direção, né? E aí geralmente isso aqui é tipo assim, a CBM é VBM. Então fazer um fitting aqui, né? Desse H cortado que é quadrado sobre 2M. Então o mais efetivo, o pessoal geralmente pega onde está a CBM, a VBM do material, tá? Aqui seria um gap direto, e calcula essa curvatura aqui, né? Só que se a gente for ser mais formal, o que seria a definição de massa efetiva? Seria isso aqui, ó. É uma derivada de segunda ordem dessa dispersão da energia. Então, isso aqui é um sobre a massa efetiva. Na verdade, essa massa efetiva ela vira um tensor de massa efetiva. E aí aqui eu tenho razão Kx, Ky, Kx, Kx. Então pensa um tensor 3x3. E é isso que eu calculo no T-Bex. Eu vou lá, eu dou o ponto para ele e falo assim, ó, eu quero que você calcule a massa efetiva nesse ponto para mim, dessa banda. Tá? E ele faz isso de forma numérica, tá? Numericamente. E aí, como é que eu faço essas derivadas? Tá vendo aqui? Esse é o tensor da massa efetiva e tem todas essas derivadas aqui. Quando a derivada do tipo del2f, del x, del kx, del kx, eu uso essa expressão aqui. Quer dizer, eu vou aqui, ó, menos 2 delta para a esquerda, mais 2 delta para a direita, menos 1 delta para a esquerda, mais 1 delta para a direita, e o valor no ponto. Aí tem esses multiplicadores. Isso aqui é um método numérico. Isso aqui vem do livro, acho, do Abramowitz. E cita aqui. E quando é uma derivada xy, ele faz todo esse somatório aqui, ó. E que ele já está indo em duas direções, né? Só no x para fazer a dispersão. Então, o que está implementado no Antibex é resolver essas duas derivadas aqui. Exatamente essas expressões aqui para o tensor inteiro, tá? E aqui ele mostra os resultados aqui. Isso aqui é um outro paper. O que acontece? Ele fala step aqui. Esse step seria o quê? Pensa que essa derivada é numérica. Esse h quadrado aqui, tá vendo? Porque isso aqui, sei lá, esse 1 aqui seria o kx. Aqui é o kx menos 2 delta, entendeu? Aqui é o kx menos 1 delta. Desculpe, gente. Ó. Aqui é o kx ky, quanto que você quer? Aqui é o kx menos 1 delta, kx mais 1 delta. Ou um h no caso aqui, entendeu? Aqui menos 2h mais 2h. E aqui é a mesma ideia, só que aqui é num plano 2D. Tá? E aí esse é um problema. Esse valor de delta ele é muito sensível. Então você tem essa massa efetiva, ó, conforme eu vou aumentando ele, cada vez o valor muda, tá vendo? Então isso tem que ter um certo cuidado. É uma coisa meio chata, tá, gente? Porque muitas vezes eu assumo também que essa banda do material ela não segue uma parábola. E aí, o que é a definição de derivada? É o delta quanto menor possível. Só que às vezes, tipo assim, eu tenho um negócio que é assim a função. E aí, se eu pegar o delta pequenininho, eu vou ter uma parábola assim, ó. Sei lá, assim. E às vezes eu posso pegar um delta maior, eu erro a parábola, só que eu tenho um erro, tipo assim, é mais próximo, entendeu? E muitas vezes é um valor mais aceitável na teoria de massa efetiva. Então, assim, esse negócio, o cálculo é rápido, é simples, mas é um valor meio, como é que eu digo, meio problemático, sabe? Porque acaba que, assim, o jeito correto é eu pegar desse delta e diminuir o máximo possível, mas nem sempre vai bater com a literatura. Eu preciso usar um delta maior, porque às vezes o delta maior dá um fitting, o pessoal experimental seria mais razoável para mais efetivo. Então, é um cálculo simples, mas ao mesmo tempo é problemático, por assim dizer. Tá, para executar ele é só rodar o código. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Ah, sim. Olha só, tem um arquivo aqui que é cbm-vbm.dat. Deixa eu voltar aqui na DOS, por exemplo. Quando eu rodei a DOS, uma das coisas que ele me gera, além do gap,
esse arquivo aqui, ó, CBM, VBM, Keymesh. O que ele está falando aqui? Olha só. Ele está me falando que o CBM e o VBM estão nesses pontos aqui, ó. Esses pontos CAS, tá vendo? E aí aqui é a banda 14, a banda 15. Esse aqui é energia. Esse valor aqui, você pode botar qualquer coisa aqui, que ele não vai ler. Ele só vai ler até aqui. Mas eu pedi para ele colocar para ficar mais fácil de você olhar e saber o que que é. Outra coisa aqui, ó, são 2 pontos CAS. Isso aqui é unidade cartesiana. Você pode colocar aqui também, trocar esse C por D e botar unidades diretas, que nem você bota lá no KPath, entendeu? Só precisa ser unidade cartesiana, você pode usar unidades diretas. E aí eu botei 2, que é 2 pontos, mas na verdade, assim, se você quiser pegar a banda 14, calcular massa efetiva em vários pontos, é só você ir colocando aqui embaixo mais pontos, tá? Mas o Antibex ele te dá o CBM, VBM direto. E ele te dá isso aqui, tanto na DOS quanto na banda. Quer ver se eu for aqui no Bendis, ó, ele também vai te dar, tá vendo? Ó? Só que aqui no KPath, às vezes dá um pouquinho diferente. Porque às vezes a malha não pega exatamente aquele ponto que o KPath está contemplando, tá? Aí o que você tem que fazer aqui? Você pegar esse arquivo e jogar para fora da pasta Alt aqui, e agora ele é um output, ele vira um input para o Antivexus. Então aqui, ó, como input, ó, eu tenho que botar aqui, ó, mfile, tá vendo? Aí eu boto aqui, ó, mtensor igual a true, e esse que eu chamo de dk é aquele h lá que eu falei, o delta, que está na expressão. Então esse dk aqui, ó, é exatamente esse h aqui, tá vendo? Esse h quadrado aqui, tá? Que é quanto que eu vou deslocar um ponto. Eu tenho um ponto que eu quero, eu desloco para a direita e para a esquerda fazer essa derivada. Segunda ordem, tá? Eu vou pegar aqui e vou rodar isso aqui. Aqui, o cd ponto ls cd effectiveness. Tá, aqui ele rodou a massa efetiva. Uma coisa que eu fiz é o seguinte, ele vai gerar um tensor, ó, já botando o valor de dk que você usou. Por quê? Porque você quer mudar esse valor e ficar calculando a massa para ver como ela varia, né? É cozinha numérica. Então você pode e ele vai gerar arquivos diferentes. Isso pode te ajudar um pouquinho. Aqui ele gerou o tensor, ó. Então, como é 2D, é só o tensor xx e xy, e aqui também xx e xy. Geralmente nos artigos, eu só apresento as componentes diagonais, porque esses valores são muito esquisitos, entendeu? Geralmente o pessoal evita mostrar. A outra coisa, o professor tem um sinal negativo aqui, tem um sinal positivo ali. Por que eu mantive esse sinal? Pensa o seguinte, ó. Eu estou dizendo que minha energia é isso aqui, ó. H cortado quadrado, K quadrado sobre 2 vezes a massa efetiva. Isso aqui, o que é? É isso aqui, ó. Aí se eu dizer que a massa efetiva, agora se essa massa for menor que zero, como é que vai ser minha curva? Então o que acontece? Do jeito que ficou no Antibexus, massa positiva é essa com cavidade para baixo, massa negativa com cavidade para cima. E aí isso me permite também, ó, aqui eu sei que é um estado de valência. Aqui eu sei que é um estado de condução. Inclusive está até as energias aqui, ó, dia positivo e negativo. Quando você vai apresentar isso nos artigos, aí é bom você tirar esse sinal. Agora, isso aqui também é interessante porque que eu deixei esse sinal aqui. Imagina que eu tenho um sistema. Peraí, rapidinho. Então, mesmo que eu tenho um sistema que eu posso ter uma banda assim, ó. Pensa isso aqui é uma banda de. Aí, tipo assim, na valência, era para dar uma massa efetiva negativa. Mas se eu pegar aqui, vai me dar uma massa efetiva positiva. Se eu pegar esse ponto. Aí isso já me dá algum indicativo de alguma coisa que está acontecendo aqui, entendeu? Tô tendo uma concavidadezinha, assim, que não era esperado. Então eu deixei o sinal lá para ajudar nisso, senão a gente não percebe. Eu vi um trabalho do BAS lá, se eu desse um valor bem pequenininho de DK, eu pegava isso aqui na banda do material lá no ponto gama.
que era para onde está a CBM. E perto do ponto gama ele fazia isso aqui bem pequenininho. Assim, se você olhasse a banda, você não precisa, só se você desse um zoom. E aí a massa efetiva pegou isso aqui bonitinho, a gente ficou, caramba. Eu fui olhar, não, realmente dá certo, eu tinha concavidade. É mais só para te dar essa noção também se isso está acontecendo, tá? Mas está aqui os valores de massa efetiva. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar o DK, eu vou rodar de novo. Vai ver que isso aqui é muito sensível. Infelizmente, é uma limitação disso, tá, gente? O pessoal faz muito por fitting, também é outra forma, tá? Vou mudar esse valor aqui, tá 0,14. Eu vou botar 0,014, tá? Eu vou rodar de novo. Aí quando eu rodei de novo, ele apareceu aqui, tá vendo? Olha só como esses valores aqui não estão parecidos, ó. Esses aqui mudaram muito. Então, olha só, uma deu 0,4696, ó, 4706, quer dizer, um pouquinho diferente, um pouquinho isotrópico, mas muito pouco. E a outra aqui, ó, 0,379089. Quando eu mudei o valor, ó, 0,4463, 4473, ó, 3623, quer dizer, ó, mudou muito pouco. O que isso significa? Que esse material aqui, essa banda em torno da CBM e da VBM, pegar a banda aqui, ó, ela realmente ela tem um comportamento parabólico aqui, nem sempre isso acontece. Então, mesmo que eu diminua o DK, o valor fica muito próximo. É outra coisa, gente, evita usar mais que duas casas decimal como precisão, porque isso aqui é um tide binding, é uma cozinha numérica, então também não adianta querer precisão absurda, tá, gente? Mas tem sistemas que nem sempre isso aqui vai ser tão parabólico, aí esse valor pode ser mais sensível, tá? Então é uma coisa importante a se ter cuidado, tá bom? Bom, de massa efetiva, é isso. Eu vou parar por aqui hoje, tá? E aí, a aula que vem, a gente começa a falar de ótica, tá? E tem até a parte termoelétrica também, que eu vou deixar para a última aula. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom. Ninguém quer perguntar nada, eu vou parar a gravação aqui, tá? Deu quase uma hora de vídeo.